Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Em entrevista, o ministro João Roma Neto falou que tem muita gente que está confundindo a volta do auxílio retroativo, auxílio emergencial, que vai pagar os pais, chefes, R$3.000, referente a 5 parcelas que não foram pagas em 2020, que deveria ter sido 5 parcelas de 1.200, só que o governo pagou 5 de 600. Então, esse auxílio emergencial, esse retroativo, vai voltar, vai ser pago agora. Ele não disse a data, se vai ser em fevereiro ou se vai ser em março. Mas ele falou que tem muita gente confundindo, que está pedindo que o auxílio emergencial volte devido a enchentes, devido à pandemia, mas aí ele deixou bem claro, o foco que o presidente está batendo na tecla é Auxílio Brasil. E ele recomendou, ele disse, quem quiser ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil para receber no mínimo R$400, faça o seu cadastro único. Preste atenção no que foi que ele falou, vou explicar para você tudo, tá? Só para você entender, ele deixou bem claro que não vai ter retorno do auxílio emergencial. Preste atenção no que foi que ele falou, só esse trecho aqui para você entender que eu vou trazer mais detalhes, tá? Do que ele vem falando, enfim. Ele falou o seguinte, preste atenção no que foi que ele disse, escuta aí. Está nesse quesito e não está previsto, né, um novo auxílio emergencial. O que está previsto são o fortalecimento das políticas de assistência social e outras ações que o governo está levando a cabo. Para você ver, né? Para você aí ouvir, para você acompanhar. Ele deixou bem claro que não há previsão desse tipo de retorno, né, do auxílio emergencial. Você viu? Ele falou bem claro que não há previsão. Não há previsão. Eu vou explicar para você. Ele deixou bem claro o seguinte, que o foco é Auxílio Brasil. Ele disse que os novos beneficiários, que o governo resolveu colocar mais pessoas, ia colocar 2,7 milhões, e aí resolveu colocar mais 300 mil, deu 3 milhões de pessoas, e que zerou a fila de espera até o dia 31 de dezembro do ano passado, e que agora novos beneficiários, a partir de fevereiro, março, aí a questão vai ser outra luta para conseguir colocar mais beneficiários. Bora entender tudo isso, tá? Eu lembro sempre que o governo já está enviando as cartas. Muita gente que está sendo contemplada, é bom ficar atento. Se você ainda não recebeu a carta, acesse o aplicativo, tanto o Caixa Tem quanto o Auxílio Brasil. Os dois aplicativos, a maioria das pessoas que estão conferindo lá, ou diz que já recebeu o vale, ou seja, foi contemplado para receber o Vale Gás, o gás dos brasileiros, R$52, ou no outro aplicativo diz que você foi contemplado e agora vai receber o Auxílio Brasil de R$400, tá? É o mês de janeiro, mês de fevereiro, serão os meses de estreias daqueles benefícios referentes ao Auxílio Brasil, primeira infância, a criança cidadã, os jovens, adolescentes que se destacarem nos estudos, nos esportes, vão ter direito a 12 parcelas de R$100. Essa família, logo no primeiro mês, o jovem recebe R$100, a família recebe R$1.000, enfim, são as estreias desses benefícios. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você. Já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso. Dá essa moralzinha, eu já peço no início, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso aí, tá? Você faz isso e ajuda o próprio YouTube também a recomendar o nosso vídeo para mais pessoas, ou seja, que mais pessoas terão informações, as mesmas informações que você, tá? E você que está visitando a gente pela primeira vez, ó, se inscreve aqui, tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal Campeão. Olha, o ministro diz que tem muita gente confundindo Auxílio Brasil, aliás, auxílio emergencial com o retroativo do auxílio emergencial que o governo vai pagar aos pais-chefes. Bem, de acordo com o ministro João Roma, não há nenhuma previsão de retorno do auxílio emergencial nesse momento. O auxílio emergencial que acabou em outubro, né? O ministro da Cidadania disse em entrevista ontem, quarta-feira, dia 12 de janeiro, que não há nenhuma previsão de retorno do auxílio emergencial. Ele disse que ele falou isso em entrevista aí em Brasília. Essa declaração acontece em um momento em que muitas pessoas estão pedindo pelo retorno do programa, pelo auxílio emergencial, para que volte. Acontece
que pelo menos em 3 ocasiões no ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele chegou a falar o contrário. Ele disse o seguinte, que de acordo com o chefe da pasta econômica, ou seja, o Paulo Guedes, o auxílio emergencial poderia sim voltar como uma condição. Ele disse que a pandemia teria que voltar a ter números ruins novamente. Aí sim o governo teria que retornar os pagamentos. A pandemia, a gente está acompanhando, vem apresentando uma grande piora nos últimos dias, de acordo com dados de secretarias de saúde de várias unidades da federação, o número de novas contaminações e também de hospitalizações por causa da variante Ômicron. Então, diante desse cenário, muita gente pensou até que o auxílio emergencial poderia voltar. E é o nosso desejo também que voltasse. Mas não é isso que vai acontecer de fato. Na entrevista em questão, que você vai ouvir, o ministro da Cidadania disse que não há qualquer previsão de retorno desses pagamentos. Ele argumentou que o governo federal já estaria pagando uma série de benefícios para a população nesse exato momento. Ele citou, por exemplo, o aumento no número de beneficiários do Auxílio Brasil, que é a aposta do governo, que subiu de 14,5, 14,7 para 17,5, 17,7 milhões agora em janeiro. Também na tarifa social de energia elétrica, que o governo está incentivando, que subiu de 11 milhões e mais do que dobrou, partiu aí para 23 milhões de atendidos. E lembrou ainda que o Vale Gás, que o novo programa social, que vai começar aí a pagar 5,58 milhões de pessoas nesse mês de janeiro, vão receber 50% do gás, ou seja, dá R$ 52. Bem, todos esses números apontados durante a entrevista pelo ministro da Cidadania são verdadeiros. O próprio Ministério da Cidadania os confirma, mas é preciso entender também que mesmo com esses aumentos, o patamar não vai ser suficiente para atender todo mundo que precisa. Eu sempre lembro, de acordo com declarações anteriores do próprio ministro da Cidadania, ou seja, o ministro João Roma Neto, o número de pessoas que ficaram sem nenhum tipo de ajuda do governo federal, vocês lembram daquelas pessoas que deixaram de receber auxílio emergencial? 25 milhões de indivíduos, 25 milhões de pessoas. E o governo colocou 3 milhões de vagas. Foram 3 milhões de vagas abertas agora, principalmente quando zerou a fila do Bolsa Família e colocou mais beneficiários. 25 para 3 milhões, a diferença é grande. Bem, o ministro tinha prometido, Quando deu essa declaração, o ministro falou que o governo estava ciente dessa informação e que eles estariam se movimentando para conseguir criar um novo projeto ou algum tipo de nova ajuda para essas pessoas. O auxílio emergencial chegou ao fim e o governo não criou até agora uma ajuda para a grande maioria dessas pessoas. Agora, o ministro diz que não há mais a necessidade do retorno do programa, porque os atuais programas que foram aprovados já são suficientes. Será? Bem, o governo está trabalhando em cima do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil agora é o foco. Toda essa declaração do ministro João Roma Neto não é em vão. De acordo com informações de bastidores, membros do governo federal definiram que o foco realmente é o Auxílio Brasil. Poderá, inclusive, chegar a 20 milhões durante o final do ano. Programa que começou seus pagamentos ainda no mês de novembro. O governo, inclusive, está devendo aquele retroativo. Bem, agora em janeiro o projeto vai ganhar a sua forma turbinada, ou seja, além de pagar os 400, vai ter a estreia dos novos benefícios, que vão turbinar os valores. Muitas famílias vão receber mais do que R$ 400. De acordo com o Ministério da Cidadania, também vai fazer história, vai pular aí mais 3 milhões de pessoas, chegando a 17,5, 17,7 milhões de pessoas que irão receber o benefício e ninguém irá receber menos do que os R$ 400. Preste atenção o que foi que ele disse para você entender toda essa entrevista. Ministro João Roma Neto, ele falou justamente isso daqui, essa pérola. Preste atenção. Medo não. Preste atenção aí. Da economia, em muitos locais começam, mas o presidente Bolsonaro comentou que será muito difícil para o Brasil resistir a mais uma onda de fechamento total. É preciso saber avançar com isso. A vacinação está avançando, o Brasil é um dos países que mais vacinou. Então, assim como a Itália, por exemplo, anunciou medidas de abertura completa e de gerenciamento da pandemia, nós vamos precisar sim enfrentar esse quesito e não está previsto um novo auxílio emergencial. O que está previsto são o fortalecimento das políticas de assistência social e outras ações que o governo está levando a cabo, como a ampliação da tarifa social de energia elétrica, que já estendemos a mais 12 milhões de famílias, que chega a um desconto de quase 65% nessas contas de luz. Tem o auxílio gás, que já chegou para mais de 5 milhões e meio de famílias da extrema pobreza.
e ações que visam justamente ampliar a questão da segurança alimentar e nutricional e dar suporte, como financiamentos e ações, onde Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tem atuado para que possamos, junto com o Banco do Nordeste, fazer cada vez mais suporte aos empreendedores, a pessoas que estão precisando de um suporte para dar start novamente ao seu modo de vida. Pois é, para você ouvir, para você, né, você que acompanhou justamente a entrevista, ele não parou, também falou outra situação, né? Ele falou isso aqui também, ó. Preste atenção no que foi que ele disse sobre a questão do auxílio, sobre a questão da fila que foi zerada. Escuta aí. Começamos o pagamento já em dezembro do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência permanente do governo e ele está reforçado, interligando políticas de assistência social. Já em dezembro, as pessoas receberam com um mínimo de R$400. E além disso, nós conseguimos zerar a fila do programa. Estávamos pagando para 14 milhões e 600 mil famílias, agora em janeiro já começa a pagar a mais de 17 milhões e 500 mil famílias. O foco do governo, portanto, é assistir as famílias que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Todos aqueles que se enquadrarem, né, nessa situação de vulnerabilidade social podem sim procurar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para atualizar os seus cadastros e vir a ser elegível, participar do programa Auxílio Brasil. É nisso que o governo está buscando agora, né, focar os seus esforços para dar suporte à população mais necessitada. Pois é, como você ouviu aí, né, o foco do governo como você ouviu, é Auxílio Brasil. Ou seja, em outros pontos, em outras entrevistas, ele já vem falando, faça o seu CAD único, faça o seu cadastro único. O governo está aí aumentando 3 milhões de beneficiários, mas não vai parar nesses 17,5 por 17,7 milhões. Novos beneficiários serão inseridos e pessoas que vão sair de onde? Do CAD único. E pessoas de extrema pobreza, pessoas da pobreza, pessoas terão prioridade. As famílias, quanto menor a renda, mais chances terão de entrar. Praticamente tem famílias que não têm nada, não têm emprego, não tem nada, estão com a renda per capita praticamente zerada. E aí o governo pensa em colocar os novos beneficiários desse pessoal que está saindo do CAD único. Tá? Então, deixar bem claro, eu sempre digo isso, faça seu CAD único. Tá? Agora, eu e também outros comentaristas, especialistas, nós defendemos que esse seria o momento para trazer de volta aí o auxílio emergencial. Eu sempre digo, começaria agora com as vítimas de enchentes. Eu sempre digo que o governo deveria confirmar pelo menos 3 meses de auxílio emergencial para essas famílias. Para você ter ideia, tem muita gente que precisa, mas as famílias que perderam suas casas, perderam moradia, estão desalojadas, perderam imóveis, aí é a situação delicada, aí é a situação difícil. Chegando, como o governo tem todos os dados dessas famílias na Bahia, famílias em Minas Gerais, famílias no Piauí, em Tocantins, são vários estados que várias famílias estão enfrentando, inclusive em São Paulo também, né? Algumas cidades de São Paulo, é muita chuva. E num momento difícil desse, a gente vê mesmo que é calamidade pública. E aí era necessário, pelo menos, o governo liberar 3 parcelas de R$600. Mas, segundo o ministro João Roma Neto, esse não é o foco do governo. O governo quer trabalhar em cima do Auxílio Brasil. Você concorda com as declarações dele, do ministro? Dá a tua opinião. Você acha que ele está certo? Focar no Auxílio Brasil e esquecer o auxílio emergencial? Ele deixou bem claro que não vai voltar mais o auxílio emergencial. O que vai voltar é o retroativo, auxílio emergencial retroativo aos pais-chefes. Deixou bem claro para as pessoas não entenderem errado. O governo vai pagar R$3 mil aos pais-chefes, 1.283.000 pais. Então, quando se fala em retorno do auxílio emergencial retroativo, se fala de 2020, apenas a essa categoria. Fora isso, o governo só vai trabalhar em cima de Auxílio Brasil, é a notícia que está rolando nesse momento. Mas eu defendo. Eu preferia 1000 vezes o governo liberar aí pelo menos mais uns 2 ou 3 meses de auxílio emergencial para a população. Seria bom até para o governo federal, seria bom para a própria reeleição do presidente Bolsonaro e principalmente seria muito bom para as pessoas que estão desempregadas e estão enfrentando essa pandemia. Né? Muita gente está passando fome, não tem nem o que comprar, porque não tem dinheiro. Essa é a grande verdade. Dá a tua opinião se você concorda com isso. Mais uma vez eu lembro, retroativo. O governo
já disse que não é obrigado a pagar o retroativo de novembro. Porém, o ministro João Romanete já vem dando entrevista falando que não foi descartada essa situação e que tem conversas, a gente vai aguardar isso aí. Se o governo não pagar esse retroativo de novembro agora em janeiro, já está em cima inclusive, fevereiro, março, vários parlamentares já estão dizendo que vão cobrar sim. O presidente prometeu que ia pagar esse retroativo, então que cumpra. O que faltou em novembro, que cumpra. Se demorar agora não sair em janeiro, a gente cobra para pagar em fevereiro, cobra para pagar em março, enfim, mas tem que pagar, tá? Hashtag quero o meu retroativo. O governo já confirmou que está enviando as cartas. Se você não recebeu uma dessas cartas, são 2 cartas, uma fala das regras aos novos beneficiários, 3 milhões de novos beneficiários, o governo está dizendo que já começou a enviar as cartas, e também uma segunda carta com o cartão do Auxílio Brasil. Mas aí eu pergunto, você que é novo beneficiário, já está certo que é novo beneficiário, já olhou, já recebeu essa carta? Não. Já observou no aplicativo Caixa Tem se o seu nome está nessa relação? Também não. Já foi no CRAS para confirmar se o seu nome está lá na lista de aprovados, tanto no Gás dos Brasileiros quanto nos novos beneficiários do Auxílio Brasil? Eu já vi muita gente dizendo, Alex, eu já conferi, deu certo, meu nome está lá, inclusive saiu até o valor que eu vou receber. Outros já disseram, Alex, eu fui no CRAS, confirmou, eu estou na lista para receber o Vale, o Gás dos Brasileiros, enfim. Então, eu sempre digo, tem muita gente perguntando, Alex, nesse caso aí, eu não recebi nenhuma carta. O bom seria eu ir no CRAS? Bem, como os pagamentos vão começar a partir do dia 18 de janeiro, eu recomendo você fazer isso, porque não vai ficar na dúvida. Vai no CRAS, tá? Vai no CRAS. Outra coisa, independente se chegar cartão do Auxílio Brasil ou não, você vai receber na casa lotérica, usa aí o seu RG, usa aí a sua habilitação, tá? No mínimo você vai receber R$400. Os novos beneficiários. Esses novos beneficiários, caso o governo consiga pagar aquele retroativo de novembro, lamentavelmente vocês não vão ter direito, tá? Apenas os que estavam em novembro. Lembrar esse detalhe também, que é importante. 13 milhões e 200 mil pessoas que não receberam os R$400, receberam menos em novembro. Caso o governo confirme e pague esse retroativo de novembro, agora em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, apenas aqueles 13 milhões e 200 que estavam em novembro, não receberam, é que vão ter direito, tá? Eu lembro que em novembro 1,5 milhão de pessoas receberam mais do que 400, era 14,7 milhões. 13 milhões e 200 mil pessoas receberam menos. Então essas pessoas é que têm direito caso o governo pague ou agora em fevereiro ou em março, enfim, a gente está acompanhando isso, tá bom? Faça o seu CAD único, é fundamental. O governo está focando em cima do Auxílio Brasil. 17,5, 17,7 milhões de vagas agora em janeiro, junto com o Vale Gás, né, o Gás dos Brasileiros, e nos próximos meses mais beneficiários irão entrar, o governo vai selecionar esses beneficiários que estão no CAD único, de preferência, o governo vai dar prioridade ao pessoal de extrema pobreza. As famílias de baixa renda, extrema pobreza terão prioridade total, tá bom? Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.